Olá pessoal, meu nome é Gustavo Pascoal e hoje nós vamos iniciar um vídeo sobre o artigo 7º da Constituição Federal. Nós vamos aproveitar aí esse tempo de suspensão dos prazos, de quarentena, que está todo mundo em casa, e nós vamos iniciar nossas aulas com o artigo 7º da Constituição Federal. Então quem quiser acompanhar pode aí, ter a Constituição Federal em mãos ou até mesmo alguma doutrina para a gente ir conversando melhor sobre esse assunto. Pessoal, sobre o inciso 1º do artigo 7º, que garante ao trabalhador urbano e rural alguns direitos em rol exemplificativo, ou seja, não é um rol taxativo. Então, a Constituição Federal tenta garantir o básico para que o trabalhador consiga ter uma vida digna. E o inciso 1º, pessoal, ele fala da relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, eu vou colocar aqui para vocês lerem melhor, e a dúvida que surge aqui com a leitura deste inciso é a seguinte: que dispensa arbitrária seria essa? E qual seria essa indenização compensatória? Bom, pessoal, nas relações de emprego, primeira coisa que vocês têm que entender, é totalmente possível dispensar alguém sem justa causa. E a compensação que ele tem indenizatória é o recebimento da multa de 40% do FGTS. Quando ele não trabalha o aviso, ele recebe ele de maneira indenizada, proporcional ao tempo de serviço. E quando ele tem um período de carência, ele ainda recebe o seguro-desemprego, para ele se manter, vivo, cuidando de sua família, enquanto ele está desempregado. Mas com a leitura desse dispositivo ainda fica a dúvida sobre o que seria dispensa discriminatória. E nós temos algumas situações, pessoais, específicas na lei, na jurisprudência, até mesmo em lei especial, que o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. Exemplo, de acordo com esse slide aqui, nós trazemos alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gestante, ela tem uma estabilidade provisória, que é da confirmação da gravidez até 150 dias após o parto. Então, em regra, ela não poderia ser dispensada sem justa causa nesse período, sob pena de ser caracterizada uma dispensa sem justa causa. Isso também pode ocorrer com dirigente sindical, que ele tem uma estabilidade, dirigente cooperativa, o empregado que sofre aquele acidente de trabalho ou que é acometido por uma doença ocupacional equiparada a um acidente de trabalho. Então, esse profissional, por exemplo, ele também, da volta do afastamento ali do previdenciário, ele teria uma estabilidade de 12 meses. E se ele for dispensado neste período, seria considerado uma dispensa discriminatória, ok? E ainda temos algumas situações de estabilidade, que eu não vou falar sobre todas aqui, mas quem quiser aprofundar sobre o assunto, basta vocês lerem aí alguma doutrina que fala sobre todas as estabilidades nas relações de emprego, que vocês iriam entender melhor as situações que você não pode dispensar o empregado sem justa causa. Eu trouxe aqui também, pessoal, uma lei que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é essa aqui, a 9.029 de 95. Eu gostaria de fazer a leitura dela com vocês, que fala o seguinte: olha, o artigo 1º desta lei. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Pessoal, essa lei aqui, ela já resguarda qualquer tipo de discriminação. Isso também serve para fundamentar uma dispensa sem justa causa, certo? Se o empregador, por algum motivo, ele alegar que está dispensando alguém por conta de idade, sexo, cor, etc., do jeito que está aqui, vai dar problema para ele, tá? Ele vai, com certeza, ajuizar uma ação e vai discutir a possível indenização por dano moral, que o artigo 4º, ele já prevê essa situação. Olha o que ele fala aqui no artigo 4º dessa legislação. Deixa eu abaixar mais aqui. Ele fala o seguinte: o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes dessa lei
além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre: inciso 1º, a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, e o inciso 2º, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais. Tá? E nas duas situações, pessoais, ainda deixa claro, além da indenização por dano moral. Ou seja, seria uma reparação desse dano para que o empregado possa, né, receber em pecúnia, em dinheiro, do empregador nos casos de discriminação. Beleza? Então façam a leitura dessa legislação depois. E tem mais uma que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é sobre uma súmula que o TST já consolidou esse entendimento, que é a 443, que ela fala o seguinte, ó: dispensa discriminatória, presunção se o empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, e no caso aqui dá direito à reintegração. E as duas doenças que o TST já entendeu que são doenças graves são as seguintes: vírus do HIV e câncer. Só que o câncer não está aqui, mas ele já se posicionou através da jurisprudência nesse sentido, tá? E o próprio INSS, ele tem lá um rol de doenças graves que por si só a gente utiliza como por uma analogia a legislação, já que ela é omissa, para fundamentar aqui que foi uma dispensa discriminatória, certo? Para a gente pedir aí uma futura indenização por dano moral. Então vale a pena também a leitura dessa súmula, tá? Para que vocês entendam melhor. E por fim, a última questão que eu gostaria de deixar claro para vocês é sobre a dispensa por justa causa, certo? Diferente da sem justa causa, o artigo 482 da CLT, ele elenca os motivos em que o empregador pode dispensar o empregado por justa causa, tá? E lá tem desídia, tem negociação habitual com o cliente lá do empregador, tem casos de improbidade, mau procedimento, perda da habilitação técnica para o exercício da função, tem casos de lesão, ofensas, enfim, eu quero que vocês leiam o artigo 482 para entender melhor. E quando o empregador vai fundamentar uma dispensa por justa causa, ele tem que observar alguns procedimentos. Por exemplo, a gravidade daquela conduta do empregado, tem que analisar se ele já possui um histórico ou não de certas condutas que não são pertinentes para a empresa. Ele tem que observar a razoabilidade, tá? A imediaticidade, que seria, né, logo após a conduta do empregado para ele ser dispensado. Então são algumas condutas que cada caso o empregado ele vai submeter a uma sanção, né, e essa sanção tem que ser proporcional, já que quando ele é dispensado por justa causa, ele de fato ele tem uma pena muito grande, porque ele recebe só o saldo do salário e as férias vencidas se houver. Então é uma penalidade alta que, se o empregador não aplica ela de forma correta, o que acontece na prática? Ele tem a possibilidade de reverter essa dispensa por justa causa na Justiça do Trabalho. Então é muito comum a gente ter ações nesse sentido, né? E quando ele consegue a reversão, ele vai receber ao final desta ação todas as verbas como se ele fosse dispensado sem justa causa. Beleza? Então essa foi a primeira aula aí do artigo 7º da CF. Em seguida eu vou falar do inciso 2º. Grande abraço.